Você que tem acompanhado nosso conteúdo nas redes sociais, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Nós estamos em uma campanha disseminando a verdade, espalhando boas notícias, ajudando pais, mães, famílias, pessoas a se aproximarem mais de Deus. Se você gosta desse conteúdo, dê um like, compartilha, faz um comentário para que o nosso conteúdo continue alcançando relevância e crescendo também o nosso canal. E vamos a mais um vídeo que possa abençoar a vida de muitas pessoas. O resgate da autoridade dos pais em uma cultura que quer criar os seus filhos. Hoje eu quero falar com você sobre um tema urgente, necessário e que afeta diretamente a saúde emocional, espiritual e até a formação moral das nossas crianças. O papel fundamental do pai e da mãe na criação dos filhos e também o ataque silencioso, mas muito bem estruturado, que é a cultura atual e o que ela está fazendo para remover essa autoridade e transferi-la para o Estado, para a escola ou para a influenciadora ideológica que está por aí. Vivemos uma geração que está confundindo liberdade com abandono. Em nome de uma falsa autonomia, muitas crianças estão crescendo sem limites, sem referências, sem estrutura emocional. E por trás dessa realidade existe um projeto cultural, pedagógico e também político que precisa ser exposto com clareza. Durante décadas, pensadores pós-modernos como Paulo Freire e tantos outros que seguiram a sua linha de pensamento defenderam que a escola não deveria apenas ensinar conteúdos, mas conscientizar os alunos. Isso pode parecer bonito, romântico, na teoria legal, mas na prática se tornou um mecanismo perfeito para que professores, ativistas e ideólogos passassem algo para o lugar que pertence à família, que é o lugar de formação de valores. Quando Paulo Freire afirma que o professor não deve ser um transmissor de conhecimento, mas um agente de transformação social, ele está dizendo que a sala de aula deixa de ser um ambiente neutro de aprendizagem para ser um campo de batalha ideológico. E o pior é que muitos pais, mães, não percebem isso, porque estão ocupados demais sobrevivendo, trabalhando, pagando contas, boletos, tentando manter a vida em ordem. Isso parece bom. Chegam em casa cansados, estressados e fazem apenas uma pergunta para os filhos: qual é a nota que você tirou hoje na prova? Mas eles não perguntam: o que ensinaram para você hoje? Com que ideias você teve contato, teve que lidar em sala de aula? O que você ouviu que te deixou confuso? O que você aprendeu sobre quem você é, sobre família, sobre fé, sobre a sua própria identidade? E é nessa ausência afetiva e intelectual dos pais que a cultura pós-moderna acaba encontrando o seu espaço. Porque quando o pai se cala, alguém fala no lugar dele. Quando a mãe não acompanha a vida escolar do filho, alguém acompanha. E, infelizmente, nem sempre quem acompanha tem as mesmas convicções, os mesmos valores, a mesma visão moral e espiritual de vida. Nós estamos lidando com um fenômeno perigoso, muito perigoso. Pais super preocupados com o desempenho acadêmico e completamente despreocupados com a formação moral dos filhos. Na verdade, eles querem notas boas, mas não se importam se os filhos estão sendo moldados por ideologias contrárias aos princípios cristãos, da qual deveria ser. Contrárias ao bom senso, contrária à própria ciência psicológica sobre o desenvolvimento infantil. Hoje a gente vê crianças que sabem debater política, gênero e ativismo já com a idade de 12 anos.
porém não conseguem lidar com frustração. Não sabem pedir desculpas, não respeitam a autoridade de ninguém, não conseguem obedecer às regras mais simples. Isso não é progresso. Isso é uma deseducação emocional. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é ensina quando der tempo, quando puder. Não é terceiriza para a escola. É responsabilidade dos pais, mãe, a educar. Eles são os primeiros educadores. São autoridades espirituais sobre os filhos. Quando essa autoridade é quebrada, a criança cresce sem chão. E um filho sem chão vai procurar algum tipo de estrutura em outro lugar. Isto é, na internet, na cultura, em grupos de influências, em discursos sedutores, em lideranças que prometem liberdade, mas entregam confusão. Veja bem, a pós-modernidade tem sido cruel com as famílias. Ela relativiza tudo: gênero, moral, respeito, disciplina, fé, identidade. Ela coloca a criança como centro absoluto da vida, mas, ao mesmo tempo, ela entrega a criança à própria sorte. Ela diz que limite oprime e que disciplina é violência, e que a autoridade dos pais é autoritarismo. E, pouco a pouco, convence a sociedade de que o Estado sabe criar melhor do que pai e mãe. Essa é a razão pela qual muitos currículos escolares foram influenciados por pedagogias que rejeitam valores tradicionais e colocam a escola como o principal agente de formação social. Isso explica por que certos temas são empurrados para crianças que não têm maturidade psicológica para absolvê-los. Isso também explica por que alguns professores se sentem no direito de desconstruir crenças familiares. Isso explica ainda por que tantas escolas se tornaram verdadeiros laboratórios ideológicos. E veja bem, não estou dizendo que todos os professores fazem isso. Não é verdade. Existem profissionais sérios, dedicados, cristãos, compromissados com a verdade. Mas o sistema educacional tornou-se um terreno fértil para as ideologias porque os pais abriram mão do seu papel. Abandonaram o campo de batalha. E quando os pais perdem o terreno, quem sofre? A criança, o filho. Como estudante de psicologia, como pesquisador, como cristão conservador, eu faço questão de afirmar com muita tranquilidade: nenhuma criança se desenvolve emocionalmente saudável, sem limite, sem referência e sem autoridade. O cérebro infantil precisa de estrutura, previsibilidade, orientação. Ele não amadurece no caos. Ele não se forma sozinho. Ele precisa de pai, de mãe, de família que estejam espiritualmente presentes, emocionalmente atentos e moralmente firmes. Hoje a gente vê pais que dão celular, tablet e liberdade ilimitada, mas não dão tempo, não dão conversa, não dão atenção, não dão exemplo. A criança passa 6 horas na escola, 4 horas na internet e apenas 10 minutos em interação significativa com os pais. E mesmo assim, os pais se mostram surpresos quando o filho apresenta comportamentos estranhos, quando questiona valores, quando se rebela sem motivo, quando perde o sentido da vida. A verdade é que se os pais não pastorearem o coração dos filhos, o mundo vai pastorear. E o mundo não tem compromisso com Cristo.
não tem compromisso com a família. O mundo não tem compromisso com a inocência da criança. Precisamos resgatar a autoridade dos pais. E a autoridade não é grito, não é força, não é imposição. A autoridade, na verdade, é presença de pai e mãe. É ensino, é amor com firmeza. É limite com afeto. É atenção intencional. É saber o que o filho está aprendendo na escola. É acompanhar os passos dele na vida escolar. É questionar conteúdos. É participar. É proteger sem sufocar a liberdade dele. É disciplinar sem humilhar. É orientar com sabedoria, com firmeza e não com irritação. E acima de tudo, é assumir que a criação de filhos é uma verdadeira missão, difícil missão dada por Deus, e que ninguém pode substituir você nesse chamado. O ataque cultural continua. A pós-modernidade não vai desacelerar. As ideologias vão continuar tentando tomar espaços. Mas pais e mães fortes não se intimidam. Eles se posicionam, eles abrem os olhos, eles assumem sua responsabilidade com coragem e também com fé. Pais que entendem seu papel levantam uma geração que não se dobra ao sistema, que não se perde nas narrativas essas do momento, que tem identidade firme, que sabe no que acredita e por que acredita. Uma geração que honra pai e mãe e também, acima de tudo, que honra a Deus. E a pergunta para você que eu faço é: você está presente? Ou você tem terceirizado aquilo que Deus colocou em suas mãos? Se a escola influencia, você influencia muito mais. Se a cultura fala, a sua voz deve ser muito mais forte. Se o mundo tenta educar seus filhos, você deve ser o educador principal. Porque no fim, quando o mundo falhar, e ele sempre falha, será o seu valor, o seu exemplo, a sua autoridade, a sua fé que vão sustentar os seus filhos. Que Deus fortaleça cada pai, cada mãe, cada um de vocês que estão me ouvindo. Vocês não foram chamados para serem espectadores. Vocês foram chamados para serem construtores de caráter, guardiões da mente e pastores do coração dos seus filhos.